E aí, galera, tudo bem? Olha só, em tempos de pandemia, coronavírus e excesso de informação, a gente decidiu fazer esse vídeo, nosso primeiro vídeo juntos, né? Sempre tem a primeira vez. Meu nome é Tairine, eu sou professora de História e de Ciências Humanas, agora com o novo ensino médio. Meu nome é Guilherme, eu sou professor de História e Sociologia e o objetivo do vídeo de hoje é tentar compreender qual é a relação das ciências humanas com esse vírus e essas transformações que estão ocorrendo na atualidade. Isso, a ideia do vídeo é mostrar para todo mundo qual é a importância das ciências humanas em tempos de pandemia e também tentar entender o que é socialização, porque agora a gente está vivendo um período de isolamento social, né? Eu até peguei o note aqui, coloquei uns tópicos para eu não me perder, com alguns questionamentos que a gente vai tentar responder, alguns questionamentos aí banais que a gente não para pensar no dia a dia. Eu coloquei alguns aqui, como por exemplo, por que até quem não saía de casa tá agoniado agora com esse negócio de ter que ficar em casa? Porque essa privação de liberdade, né, nos incomoda tanto? Por que a gente está tendo que escolher entre segurança e liberdade? E por que, tanto quanto falar da importância e do que é o Covid-19, por que é importante falar de solidariedade, do indivíduo, das ações do indivíduo, e quais as consequências das nossas ações sozinhas em todo um coletivo, né? Para todo um coletivo. Essas são algumas das questões que as ciências humanas podem ajudar a responder, e por ciências humanas a gente tem que entender o conjunto de disciplinas que forma, né, as ciências humanas, que é filosofia, sociologia, história e geografia. O que essas disciplinas, esse campo disciplinar, tem a contribuir na compreensão desses fenômenos? Uma coisa que a gente precisa começar dizendo, né, falando aí pra vocês, é que a gente não quer em nenhum momento comparar a importância da nossa área com outra área ou substituir as importâncias, enfim. Inclusive, o que a gente quer mostrar aqui é ressaltar e reconhecer a importância da galera da saúde, da segurança, a galera que tá saindo de casa para ir trabalhar nos mercados e farmácias, por exemplo. Eles são fundamentais, né, para a manutenção da ordem social. Inclusive, se tiver alguém nos assistindo que seja da área da segurança, da saúde, né, que está trabalhando nos mercados e farmácias, muito obrigada, fica aqui o nosso muito obrigado, vocês são foda. Para entender então o porquê essas pessoas se pôr a risco para poder manter o funcionamento da sociedade, a ordem da sociedade, a gente vai entrar de vez no assunto desse vídeo. Vamos lá? O que a gente precisa lembrar, então? É que as pessoas se comportam no seu dia a dia de forma padronizada. Existe todo um processo de socialização que dita ali como que funciona a interação entre as pessoas. Por isso que as pessoas sabem como agir e se comportar em determinados lugares que elas frequentam, como por exemplo, banco, mercado, farmácia, festa, cinema. As pessoas sabem como se comportar nesses lugares, certo? E aí, quando dentro dessa rotina de normalidade acontece uma pandemia e pedem para todos nós permanecermos dentro das nossas casas, quando pedem para a gente desenvolver um comportamento coletivo diferente daquele que a gente estava acostumado, aí a gente dá mesmo uma surtada. Pânico, inclusive, é uma forma de comportamento coletivo. Olha só, o sociólogo Reinaldo Dias diz pra gente que o comportamento coletivo é imprevisível, porque não dá pra gente ter certeza antecipada como um grupo vai reagir a um estímulo. Ele é eventual, porque é uma manifestação motivada por algum acontecimento. E é irracional, porque sua base é emocional e não lógica, e as pessoas não avaliam as consequências dos seus atos. Sobre isso, a gente pode usar o exemplo dessa galera que tá indo no mercado comprando tudo que vê pela frente, como se a gente estivesse enfrentando o apocalipse. Vacilo, não adianta a gente ter 10 litros de álcool gel em casa se o nosso vizinho não tiver nenhum. É vacilo. Beleza, a gente entende ali mais ou menos o que é comportamento coletivo, né, e o que está acontecendo. Acho que isso é importante. Essa leitura só se faz com as ciências humanas. Outra coisa que as ciências humanas nos permite, e que eu acho que o Gui pode falar pra gente, é como que é feita a leitura, né, do impacto, as consequências dessa pandemia. A gente precisa, antes de mais nada, tentar compreender a complexidade que é um fenômeno como uma pandemia, né? Então, qualquer tentativa de reduzir apenas um aspecto social é acabar
limitando a nossa capacidade de compreender esse fenômeno e dada a sua complexidade. Então a gente tem que tentar entender o coronavírus, a pandemia, esse processo de isolamento social de uma maneira multidimensional em alguns níveis. No nível macro, né, que são as estruturas maiores, e no nível micro, que corresponde à nossa vida social, certo? Todo mundo, no mundo todo, está sofrendo com o evento da pandemia do coronavírus. Então isso vai ter um impacto macro na vida de todo mundo. No entanto, cada um vai sentir esse evento de uma forma particular. Isso aí a gente chama do nível micro. A gente também vai ter algumas escalas multidimensionais. Entre elas a gente pode falar da escala social, dependendo da condição social que tu tem, dependendo do estamento ou do grupo social do qual tu faz parte, o vírus vai agir sobre você de uma determinada forma, ou esse isolamento social, para você vai representar uma coisa, para outro grupo ou para outras pessoas vai representar outra. Uma outra questão é a dimensão econômica. A gente tem níveis macros de dimensão econômica, bolsa de valores, e isso tem um reflexo direto nas nossas vidas, e a gente tem o nível micro. O fato de eu poder ou não poder ir no mercado, o fato de ter mercadoria para poder comprar ou não, o fato de algumas pessoas e alguns mercados elevando o preço de alguns produtos por causa da demanda e da procura. Uma outra dimensão que a gente pode ter é a dimensão histórica. Vocês já devem ter se deparado até o momento com pessoas falando: teve a gripe espanhola, que foi uma pandemia, teve a peste negra durante a Idade Média, teve cólera, tifo, certo? Em vários momentos da história, a humanidade se deparou com algumas pandemias e a gente sempre remonta a história para ver, olha, isso é parecido ou isso assemelha a tal pandemia. A gente procura fazer essa associação, apesar de estar num momento totalmente diferente, num contexto totalmente diferente. Mas a história ajuda a gente a ler e lembrar de alguns episódios onde a humanidade teve que lidar com problemas dessa magnitude. Outro fenômeno é o fenômeno geográfico. Essa doença tomou proporções geográficas porque ela se esparramou pelo globo. Então a geografia, tem um pessoal no Brasil, e aí a gente pode falar do Eduardo Werneck, do Raul Guimarães, da Maria Adélia Bispo, eu acho que esse é o nome dela, são os geógrafos da saúde. Eles têm uma leitura muito apurada, muito precisa da questão da saúde e da dimensão geográfica. A Ana também tem eu tava até aqui com o WhatsApp da Ana. A Ana é uma professora de geografia, trabalha comigo em ciências humanas. Ana Zutansky, né? A gente tem que falar uma baita geógrafa. Beijo pra ela. Ela até me mandou um WhatsApp falando assim, que todas as análises de dados que a gente tem até agora sobre o coronavírus, sobre Covid-19, estão relacionadas à geografia e à sociologia. E a gente precisa analisar esse momento sobre essas perspectivas. A gente precisa entender algumas coisas. Uma delas é que a base material do mundo, depois dessa pandemia, vai mudar drasticamente, né? E entender que isso só será possível com análises filosóficas, históricas e sociológicas. E que outras coisas básicas, né, vão mudar, as concepções sobre a vida vão mudar, talvez a pobreza e a miséria vão aumentar, porque tem um impacto direto na economia. Inclusive, antes a gente estava vendo um canal de notícias que estava analisando, né, que o isolamento e a repressão, né, o isolamento social e a repressão ali não atinge os mais pobres, né, as pessoas que moram... atingem os mais ricos. Não, mas o isolamento social, quem é morador de rua, por exemplo, não existe isolamento social para ele. Entende? Era isso que o especialista estava analisando, certo. Sabe? Então ela trouxe algumas considerações importantes, e como a gente está em quarentena, né, ela não pode estar aqui com a gente agora, mas seria muito massa, porque com certeza ela traria muitas contribuições. Ok, uma outra dimensão que a gente pode ver é os protocolos de saúde, de epidemiologia. A área da saúde é uma área que muda muito rápido, se aperfeiçoa muito rápido, e com essa chegada do coronavírus, não que ele fosse um vírus que não existisse, ele já existia, só que não afetava diretamente os seres humanos. Com a chegada, o sistema de saúde vai acabar criando anticorpos, vacinas e novos protocolos. Isso vai acabar querendo não incorporando políticas públicas do SUS. No SUS, aqui no Brasil, a gente tem um programa de vigilância epidemiológica em todas as cidades, né? Que é o cara que vai olhar se tem dengue na tua casa, se não tem, certo? E aí, com certeza, o coronavírus vai passar a incorporar um dos protocolos de epidemiologia
do pessoal da saúde. Outra coisa que é importante também, a política, cara. Tá? Muito cuidado com a política, porque políticos tendem a usar, né, essas questões com finalidades políticas. Então, busquem informação séria, chequem informações, comparem informações, porque informação é o que mais tem. Né? A gente só precisa pegar boas informações. A gente tem um excesso de informação, no fim a gente não absorve nada e a gente meio que escolhe no que acreditar, porque às vezes nem tudo dá para comprovar, então a gente tem que ter muito cuidado. Essas coisas que tem se falado, inclusive a galera da psicologia está usando as redes sociais para isso e é muito legal para as pessoas manterem saúde mental dentro de casa, porque ficar só em rede social e vendo televisão, ouvindo as notícias, vai deixar todo mundo bem louco, né? Então a gente tem que ter cuidado. Outra coisa que está preocupando as pessoas referente ao trabalho e emprego, né? A gente estava falando que provavelmente os contratos trabalhistas vão todos mudar agora. Sim. Vai ter uma cláusula lá, em caso de pandemia. Porque aqui no sul, onde a gente mora, a gente tem todo um protocolo para enchente, porque a gente sofre muito com isso. A gente até comentou com a galera indo no mercado, porque aqui tá uma loucura, né? Geralmente na enchente isso acontece, então meio que tá enraizado a isso. Cultura. E aí, com o vazar da informação ali, da pandemia, futuramente, assim, a gente vai ver os desdobramentos disso daqui a alguns anos, né? Mas na questão política, na questão cultural, por exemplo, eu tive que ir ao mercado hoje e estava muito engraçado, que era uma distância segura, assim, cada uma distância do outro segura, e aí as pessoas, eu dou aulas, e aí um dia antes da gente entrar em recesso nas aulas, a gente foi cumprimentar o aluno, eu falei, vamos lá? Aí cada um dava com o cotovelo assim. Possivelmente, nós brasileiros que somos calorosos, gostamos de abraçar, tocar. Talvez o nosso comportamento mude. E quem analisa isso, quem faz análise social, as humanas. O que a gente tem que falar também, que é importante dizer, é que nada é balbúrdia, gente. Medicina não é balbúrdia, engenharia não é balbúrdia, filosofia não é balbúrdia, ciências humanas não é balbúrdia, exatas não é balbúrdia, nada é balbúrdia. Se a gente não... Hoje está tão visível a falta de investimento na ciência, eu não falo nem no Brasil, né? Eu acho que na América, se a gente investisse mais em ciência, quem sabe a gente não estaria passando perrengue agora na pandemia com o coronavírus, né? Então a gente tem que investir, a gente tem que falar sobre isso. A gente estava comentando hoje que a sociedade acaba dando destaque, né, prestígio para as coisas que a mídia dá destaque, prestígio. E nem sempre a ciência está na mídia, né? Nem sempre a ciência ganha destaque. Então não dá nem para culpar ou julgar as pessoas, mas que isso devia acontecer. A gente precisa reconhecer e valorizar a ciência e a gente precisa de investimento. Aí vocês vão dizer, professores, é que a gente não saberia que ia ter uma epidemia. Evidentemente, né? A gente faz ciência, a gente não faz futurologia. Ninguém pode prever uma pandemia. Ela é como se fosse um desastre natural. A gente não consegue prever isso. No entanto, a gente pode trabalhar em meios para se prevenir, para se precaver caso ocorra. Né? A gente tem que lembrar de uma coisa. Demorou muito tempo para que a gente atingisse na Terra a quantidade de 1 bilhão de pessoas. Isso foi por volta da Revolução Industrial. Da Revolução Industrial até os dias de hoje, a gente está chegando próximo dos 8 bilhões. Que não faz muito tempo, né? 100 e poucos anos. Então, a gente está tendo uma curva demográfica muito alta. A medicina moderna, graças a ela, permitiu que a gente demorasse para morrer e permitiu que a gente vivesse mais. No entanto, isso vai trazer inúmeras complicações e problemas que talvez dê o conteúdo para um outro vídeo, né? Que vai ser as questões de demanda global, questões ambientais e aí essa questão da pandemia, tá? A gente lembra da pandemia da peste negra, da gripe espanhola, que foram outras epidemias e pandemias que rolaram, que assolaram o planeta em outras épocas. E aí a gente precisa sim desenvolver a ciência, já que ela permitiu que a gente chegasse até aqui e desenvolvesse meios para que a gente vivesse mais, que a gente passe a viver mais. A gente precisa cada vez mais celebrar, incentivar a atividade científica para que a gente consiga se prevenir. Que sirva de lição, né, para que a gente invista em ciência, para que a gente continue vivendo mais, né, mais e melhor. Outra coisa que eu queria falar, acho que a gente está encerrando, né? É sobre outra área que a gente tem que valorizar, além das ciências humanas, que é marginalizada, que é a arte.
A gente recorre, né, em sala de aula a arte para explicar os fatos históricos, acontecimentos históricos. A gente recorre à arte em geografia e tantas outras disciplinas para explicar as coisas, e daqui a pouco vai surgir expressão artística para explicar o momento de agora, né? Se a gente tem filme, seriado, documentário, teatro, imagem. Então valorizem a arte. Eu tenho certeza que vocês estão usando a arte agora para se distrair nesses tempos de quarentena. Então valorizem a arte, os artistas, valorizem os médicos, valorizem os engenheiros, os profissionais da arte, os professores, se hidratem, comam bem, não abracem ninguém, fiquem em casa. A gente se encontra, eu espero, aqui na rua. O Guilherme saiu agora no final do vídeo porque a nossa filha acordou. Então, gente, muito obrigada. Era isso que a gente tinha a passar pra vocês. Beijos. Voltei, pessoal. A Maria tá aqui sem salva. Vida de pai e mãe, né? Isso aí. Faz parte. Não é só ciência, é consciência também. Né? Seguinte, não, falando sério agora, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi muito legal compartilhar esse momento junto com a Thay e fazer um negócio um pouco mais descontraído, uma conversa. A gente tem vários outros vídeos no canal que vocês podem dar uma investigada, voltados para história e para sociologia. Marketing. Faz parte do processo. E a gente também tem um canal no podcast com o mesmo nome, que é o... em várias plataformas, Isso. podcast. A gente tem um canal um podcast chamado Você Tem que Saber o Básico, que vai ter em várias plataformas, Spotify, Google Podcast, Rádio Breaker, várias plataformas. É só nos seguir. Gente, gostaram, se inscrevam, deem like. Isso. Ative o sininho que a gente vai botar em algum lugar aqui. Deixa o like, compartilha para os colegas e até uma próxima. Espero que a gente se encontre nas ruas, né? O quanto antes. Valeu? Tchau, tchau. Tchau, neném.